Boa noite, a paz seja convosco. Vamos à palavra de Deus e hoje nós vamos aprender algumas coisas muito importantes. Primeiro, o tema geral, confie em Deus. É uma mensagem de confiança no Senhor. Nós precisamos realmente confiar em Deus. Então vou trazer alguns tópicos. Primeiro, persistência no erro. Às vezes nós persistimos no erro e isso é um mal que nós podemos ter. Talvez você possa ter esse mal na tua vida, alguma coisa que você está fazendo e você já tentou deixar de fazer, ou você falou que não ia mais fazer e continua fazendo, e isso incomoda você. Então eu acho que essa palavra vai nos ensinar a deixar o erro também. Meia verdade não é uma verdade, esse é o segundo tópico. Então a verdade ela deve ser completa. Isso no nosso trabalho, na nossa família, na escola, na igreja, onde nós estivermos, meia verdade não é uma verdade. Meia verdade, na verdade, pode ser uma mentira. A terceira coisa que nós vamos aprender: não tente justificar os teus erros. Jamais tente justificar os teus erros. É melhor confessá-los. E aí o teu coração será curado. Então, são coisas que nós vamos aprender com a palavra de Deus. E, na verdade, nós estamos dando sequência às pregações de Gênesis. Então, essa série de Gênesis. E hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está no capítulo 20. Vamos pegar os dois primeiros versículos. Então, Gênesis 20, 1 e 2. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Agora nós vamos utilizar esses dois versículos, os dois primeiros do capítulo 20. Não se preocupe, no final deu tudo certo. O Senhor cuidou da Sara, cuidou do Abraão, eles queriam gerar o Isaac. Então não se preocupe com isso. Vamos tirar alguns ensinamentos desses dois versículos hoje. Então Abraão foi para o sul. Ele saiu lá de perto de Sodoma e Gomorra, onde Deus havia destruído aquelas cidades. Abraão quis ficar por lá, talvez pela maldição que ele viu descer sobre aquelas cidades, ele viu aquelas ruínas somente, e até mesmo a planície ali foi destruída. Então ele resolve continuar sua peregrinação e foi mais ao sul, e ele acaba chegando na terra de Gerar, onde lá existia esse homem Abimeleque. Então o que aconteceu? Abraão ele estava persistindo no erro. Eu acho que vocês se lembram lá em Gênesis 12, onde ele já havia mentido que Sara era sua irmã, e mentiu mesmo. Ele falou: Sara é minha irmã. Ele estava com medo de que o faraó o matasse. Então ele acabou mentindo para preservar a sua própria vida. Já comentamos bastante a respeito disso na pregação referente ao capítulo 12. Mas aqui ele está persistindo. Pareceu que Abraão tinha sido curado, pareceu que Abraão estava progredindo, e realmente estava progredindo, mas ele acaba caindo nesse erro novamente. Então o que ele está fazendo? Ele está andando com Sara, ele está peregrinando, e ele continua dizendo, veja lá no versículo 2, ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Ele estava dizendo isso. Então, o que levava o Abraão a fazer isso? Porque ele estava falando que Sara era a irmã dele, ao invés de falar que era a esposa? O medo. Ele estava com medo da morte. Agora, interessante, porque ele tinha medo da morte dele, mas ele não tinha medo das consequências, o que ia acontecer para a esposa dele. Isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Nós podemos ter medo de alguma coisa e até tentar nos proteger, mas daí por outra pessoa como nosso escudo é um pecado contra Deus. Ainda mais quando a esposa, o marido que põe a sua esposa como escudo,
com toda certeza ele está pecando contra Deus. Ele é homem, ele tem que assumir as responsabilidades, né, de cada momento. Por mais que o perigo esteja rondando sua casa, você é homem, é você que assume a responsabilidade. Então, mesmo nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos até de incertezas, quem é o responsável é o homem. E o homem é o responsável por manter a verdade no seu lar, por manter a verdade na sua família. Abraão aqui, com medo, ele acaba inventando essa história, né? Então, o medo ele nos leva a cometer pecados, como foi o caso dele aqui, o pecado da mentira, né? E uma reincidência no erro. Ele já tinha passado por uns maus bocados quando ele passou pelo Egito, né? Ele ficou com medo de perder sua esposa e ele persiste no erro. Que coisa incrível isso, né? A gente persistir no erro. Quantas vezes o nosso pecado nos trouxe ruína? Quantas vezes o teu pecado arruinou a tua vida e você falou, não vou mais cometer, e de repente você se vê cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, e aí o que acontece? É necessário uma cura. É necessário que nós sejamos curados, né? Então, nós já vimos isso no capítulo 12, ele está tentando preservar a sua vida jogando a sua esposa na fogueira mesmo, né? Ele faz uma coisa injusta, uma coisa errada, né? E Provérbios 29 e 25, né? Presta bem atenção, Provérbios 29 e 25 está escrito assim: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Deus, o Senhor, vive em segurança. Você está vendo o que o Abraão devia ter feito? Ele deveria ter confiado no Senhor. A confiança no Senhor traz o quê? Segurança para a nossa vida. Então, tem muita gente discutindo, brigando, tentando defender uma causa, mas tenha paciência. Descanse em Deus, confie no Senhor, porque essa confiança vai trazer a segurança, vai trazer a paz que você necessita, né? Então, Abraão, no versículo 11, ele diz o seguinte: Abraão replicou, eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa de minha mulher. Então ele está persistindo no erro, ele está dizendo, ele estava explicando, né, quando Abimeleque foi pedir satisfação para ele, por que você enganou, por que você não disse que ela era tua esposa? Qual é a desculpa de Abraão? Ele está dizendo para o Abimeleque, lá no versículo 11, que ele ficou com medo de morrer, ele pensou que eles não teriam temor a Deus e acabariam matando ele para ficar com a sua esposa, né? Veja que erro ele cometeu. Era para ele ter falado a verdade, Deus iria proteger. Ele não dependia da misericórdia daquele povo para sobreviver, como nós não precisamos da misericórdia desse mundo, nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos dos cuidados de Deus. Então, vamos confiar no Senhor para que nós possamos andar, para que nós possamos viver realmente em segurança. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, o segundo tópico, né, e nós precisamos compreender muito bem isso. Meia-verdade, então, tópico 2, meia-verdade não é uma verdade. Tá? Tem gente que gosta de enganar os outros, né? A pessoa fala que uma coisa que tem parte de verdade, mas nem tudo é verdade. Você lembra de Satanás tentando Jesus no deserto? Ele vinha com meia verdade. Ele pegava a própria palavra de Deus e tentava convencer a Jesus Cristo a fazer algo errado, mesmo utilizando a palavra de Deus. Então veja que a teologia de Satanás, ela induz as pessoas a meias verdades. Então, nós temos uma verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outra verdade, ou não há algo que venha complementar essa verdade absoluta. Então, Abraão ele estava falando uma coisa aqui interessante, que era meia verdade. Ele estava dizendo, ela é minha irmã. Veja bem, veja como ele estava utilizando aí um artifício para preservar a vida dele, mas ele não estava se preocupando com a Sara. Ele vai explicar isso no versículo 12, ele vai falar, continua a fala dele com Abimeleque, ele vai dizer o seguinte, além disso, lá no versículo 12, além disso, ela é realmente minha irmã. Ele vai justificar a mentira dele, ó.
ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Ele está dizendo que ela era irmã dele por parte de pai. Isso era uma verdade. Mas, irmãos, pensa bem. O que é uma verdade aqui? Ela era esposa dele. Ele fez um conchavo com a própria esposa, dizendo: olha, Sara, onde nós formos, você diz que é minha irmã, para que ninguém me mate. Então ele estava ocultando a verdade principal. Ele estava mentindo que Sara não era a esposa dele. Numa certa feita, quando nem era evangélico ainda, nem cria na palavra de Deus, um amigo meu, um dia ele falou para mim, ele usou uma frase assim: não, eu não menti, eu só ocultei a verdade. Então, muitas vezes, ocultar a verdade é mentir. Nós não temos que ocultar a verdade, nós temos que falar a verdade. A verdade precisa ser dita. E Abraão, porque ele não confiou em Deus e ele estava com medo, aí ele inventa essa mentira, ou ele persiste nessa mentira. Nós temos que ter esse cuidado realmente de não cairmos no erro desse medo e acabarmos inventando coisa, inventando mentira para nós fugirmos de alguma situação complicada. Lembre-se que a mentira, ela não faz parte do caráter do povo de Deus. Né? Então, Abraão, ele não sabia que ele ia ser tido como o pai da fé, e ele é o pai da fé, né? O Hebreus fala sobre isso. Abraão foi um homem de Deus, um homem piedoso, um homem justo, mas nós percebemos que mesmo sendo um homem justo, mesmo sendo um homem de Deus, ainda ele acabou persistindo no erro. Né? Então veja bem a misericórdia de Deus aqui, a misericórdia do Senhor de preservar tanto Abraão como Sara, apesar dos erros deles, apesar deles, Deus sendo misericordioso e sendo fiel às suas promessas, ele preserva esse casal. Nós vamos ver na próxima pregação a respeito disso. Mas veja bem a fidelidade de Deus aqui. Deus cuidando do Abraão, Deus cuidando da Sara, né? De alguma forma Deus vai proteger a vida dos dois. Né? Então ele fala isso. Né? Abimeleque, na verdade, ela era minha irmã também. Né? Não, ele na verdade ocultou que Sara era sua esposa. Aí ele continua: então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu roguei a ela, e eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Então, ele já tinha combinado com ela de fazer isso e fez a coisa errada, realmente. Né? Então, irmãos, vamos acreditar nisso, vamos prestar atenção nisso. Né? Meia-verdade não é uma verdade. Seja fiel, seja honesto. Né? Conte para tua esposa quanto você ganha. Né? Tem homem que mente, né? Tem homem que estou trabalhando, oculta coisas. Né? Esposa ocultando coisas do marido a respeito de filhos. Né? Então o casal deve agir junto, o casal deve agir com verdade. O casal ali, um não deve esconder nada do outro, é uma só vida. É uma só vida. Então o casal tem que tomar muito cuidado. Né? Não há uma proteção de filhos, nem ocultação de verdade financeira que não seja uma mentira, que não seja algo errado perante o Senhor. Então, quer viver bem, quer viver em paz, confie em Deus. Efésios 4, 25, olha o que está escrito em Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Veja bem o que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, né? Cada um de vós, ele está falando para a igreja, deve abandonar a mentira. Ele está falando para mim, ele está falando para você, abandone a mentira, tá? E fale a verdade. Né? Isso envolve todos os aspectos da tua vida. Tá? Quando você fala a verdade, você está demonstrando coragem. Quando você fala a verdade, você está demonstrando que é uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que confia no Senhor. Então fale a verdade e demonstre a confiança em Deus. Com toda certeza Deus vai amparar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai sustentar você. E o terceiro tópico, né? Não tente justificar os teus erros. Confie em Deus. Né? Quem tenta justificar os seus erros é porque não está confiando em Deus. E olha, tem uma coisa que é terrível para qualquer pessoa, é
quando alguém tenta justificar os erros, achar uma desculpa para os erros. Acho que você se lembra o que aconteceu em Gênesis, quando Adão e Eva cometem o pecado, eles acabam não obedecendo a Deus, e quando Deus vai requerer do Adão, né, por que você fez isso? Por que desobedeceu? O Adão, ao invés dele assumir a culpa, ele dá uma desculpa. Ele põe a culpa na mulher que Deus tinha dado para ele. Tá? Então, quando você cometer um erro, assuma teu erro. Quando você cometer um pecado, assuma o teu pecado. Isso vai livrar você de muitos males. Isso vai realmente mudar a tua vida. Tá? Então, Abraão, ele deveria falar a verdade sempre, onde ele estivesse. Em nenhum momento Deus mandou Abraão mentir que Sara era a irmã dele. Em nenhum momento Deus ia cuidar da Sara. Sara, sendo uma mulher bonita, ela andou junto com Abraão e Deus ia cuidar. A beleza da esposa do Abraão, que era uma bênção para ele, acabou se tornando num medo. Ele tinha muito medo de alguém matar ele para tomar a esposa, sendo que Deus andou com ele, Deus cuidou dele, Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. E em alguns momentos na vida de Abraão nós vemos o Abraão sofrendo com esta falta de confiança no Senhor. Então, confie em Deus. Confie você em Deus. Por que inventar coisa? Por que sofrer com tanto desespero, angústia, ansiedade? Sabe, essa ansiedade também é uma falta de confiança no Senhor. Precisa confiar em Deus. Deixa a ansiedade de lado. Olhe para Deus, olhe para as promessas de Deus, confie no Senhor. Jesus disse que Deus sustenta os pardais e Ele vai nos sustentar. Jesus, ele deu promessa para os filhos de Deus, promessa para a sua igreja. Não que nós não iríamos sofrer, não que nós não iríamos passar dificuldade, mas ele falou que estaria sempre conosco, ele estaria nos sustentando nos momentos difíceis. Então, quando eu falo para você não tentar se justificar, realmente, assuma teus erros. Não tente ocultar quem você é. Tá? Seja o que você é. Para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Seja quem você é. Fale quem você é. Dessa forma, com toda certeza, você vai se tornar conhecido. Você não vai ser uma pessoa imprevisível. E outra coisa eu digo para você, ser o que você é na igreja, porque lá na igreja, eu digo no local de reunião, todo mundo é bom. Você é a melhor pessoa do mundo quando você está no templo para adorar a Deus junto com a igreja. Mas nunca se esqueça que o Evangelho ele está não somente no templo, mas ele está no teu lar, na tua casa, ele está no teu trabalho, ele está na escola. Tem muita gente que é tão bom, né, junto com os irmãos, parece realmente um santo, mas quando ele está longe dos seus irmãos, longe do pastor, aí ele vira um demônio. Então, cuide com isso. Você não é um demônio, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tá? Haja com mansidão, palavras suaves como a Bíblia ensina. Não seja uma pessoa diferente em cada lugar. Você não é um camaleão, você é um filho de Deus. Você tem as características de Deus, o Espírito Santo habita em você e os frutos do Espírito obrigatoriamente devem aparecer na vida do crente. Então, se você é um cristão de verdade, os frutos vão aparecer. Então, não tente ocultar quem você é. Se você tem alguma dificuldade de viver como um cristão, peça para Deus. Peça que o Espírito Santo te ajude. Converse com o pastor, converse com o irmão de confiança. Eu tenho certeza que a igreja vai ajudar você, mas principalmente o Espírito Santo ele vai auxiliar você naquilo que você necessita. Então não tente ocultar quem você é. E não tente ocultar os teus erros também. Não tente justificar os teus erros. Reconhecer nossos erros nos ajudarão a moldar nosso caráter. Às vezes é um pouco difícil nós reconhecermos nossos erros, né? Às vezes é meio difícil. Por que é difícil? É por causa do orgulho. O orgulho, ele é uma das raízes do pecado. O orgulho é terrível. O que levou
o Adão e Eva a pecar logo no início foi orgulho. O que levou eles a tentar se justificarem diante de Deus foi orgulho. O que leva um casamento à destruição é orgulho, é falta de reconhecimento dos erros, é falta do pedido de perdão. O que leva a uma desavença familiar, briga de pais com os filhos, é o orgulho, é a falta de reconhecer os seus erros. É a falta de olhar para si e realmente reconhecer os seus erros, pedir perdão um para o outro, pedir perdão para Deus. Isso vai transformar o nosso caráter. Agora, quando você começa a ocultar, você acha que não precisa abrir o jogo, não precisa abrir o coração para ninguém. Você tenta sempre fazer de conta que é uma pessoa perfeita, um santarrão, uma pessoa que não erra. Não, você não é assim. Ninguém é assim. Veja mesmo Abraão, o pai da fé, um homem fiel a Deus, um homem que foi conduzido por Deus, ele teve os seus erros. Nós também temos os nossos erros. Agora, a diferença de um cristão para uma pessoa que está no mundo sem Deus é justamente aí. O cristão, ele reconhece os seus erros, ele pede perdão, ele se humilha diante de Deus, se humilha até diante da pessoa que ele ofendeu. Um cristão, ele age de forma diferente. Então, reconheça os teus erros. Reconheça. Se você errou um dia com a tua esposa, se você cometeu algum erro contra ela, brigou, xingou, você que cometeu um erro contra o teu esposo, ofendeu, magoou, pede perdão. Abraça, pede perdão. É isso que é necessário ser feito. Você que desobedeceu teu pai, tua mãe, ofendeu, é momento de pedir perdão. Esses dias que nós estamos trancados dentro de casa, né? Talvez aconteçam mais problemas, tá? Muitas famílias sofrem com isso. Mas se alguém está com essa dificuldade de convivência, é necessário rever o cristianismo. É necessário ouvir o que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós podemos ter problema, tá? Todos nós podemos ter problema. Mas como nós tratamos desses problemas? Como é que você tem trabalhado com esses problemas? Então, a melhor forma é você realmente confessar, é realmente você se abrir. 1 João 1, 8 e 9. Olha o que o João escreve. Por favor, preste atenção nisso, põe em prática isso na tua vida. 1 João 1, 8 e 9. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Opa, calma aí. Você que quer ser uma pessoa assim perfeita diante da sociedade, você está escondendo, você quer se mostrar como uma pessoa que não tem pecado, você quer dizer que não tem pecado, o que a palavra de Deus diz? Que você está enganando a si mesmo. Todo homem pecou. No versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Então, quando você confessa os teus pecados, quando você se humilha diante de Deus, o que Deus faz? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Receber o perdão de Deus é uma graça maravilhosa para nós. Receber o perdão de Deus é motivo de muita alegria mesmo. E esse perdão de Deus é um perdão gracioso, um perdão gratuito. É um perdão para aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, quando você confessa os pecados e pede perdão para Deus, com toda certeza Deus vai te perdoar. A justiça de Deus está em Cristo. Quando você deposita confiança em Cristo, Deus perdoa você com toda certeza. E aí ele nos purifica de qualquer injustiça ou de toda injustiça. Tudo que você cometeu de errado, os pecados, as ofensas contra teus irmãos, contra pessoas que você conhece, os pecados contra Deus, tudo o Senhor, ele justifica, ele perdoa você, ele torna você limpo através do sangue de Jesus Cristo. Então, o que é que Deus exige de nós, o que é que Deus quer de nós, é que nós nos humilhemos diante da sua poderosa mão e assumamos nossas culpas e peçamos perdão para Ele. Tem solução para a tua vida, sim. A solução para a tua vida é Cristo, é Jesus Cristo. Se de repente você estava carrancudo, nervoso, triste, deprimido, saiba de uma coisa: Jesus estende a sua mão graciosa e tira você desse buraco, tira você desse lugar tão terrível. Basta você se humilhar diante dele, pedir perdão
e não persistir mais nos erros. Tente não persistir nos erros. Peça perdão, viva uma vida com Deus e com toda certeza a tua casa, a tua família, o teu lar, o teu trabalho vai ser um ambiente de paz. Que Deus te abençoe.